Fala BioVibes! E aí, como vocês estão? Mais uma vez, professor Anderson aqui com você nesse processo de, isso mesmo, de preparação para a reta final do nosso Enem. O nosso projeto Revisa Bio 60 foi preparado para aproximar você cada vez mais do acerto nas questões na sua prova de Biologia no segundo dia do nosso Enem. Professor, e qual a aula de hoje? Qual o assunto que nós vamos estar trabalhando hoje? Um assunto que é deveras importante, pessoal. Um assunto que aparece também bastante na prova. Ai, professor, eu já sei que você vai mostrar. Isso mesmo, BioVibes. Você já sabe que dentro do assunto de zoologia, dentro dos assuntos que nós estamos falando nessa revisão, desde o início das nossas gravações, das aulas para esse projeto de revisão, até o último dia, são todos assuntos estatisticamente importantes para o nosso Enem, importantes para a resolução da nossa questão. Então, dentro de zoologia, você já sabe, eu vou mostrar para você o que agora? O gráfico que representa o quê? Olha aqui atrás de mim, o gráfico que representa como esse assunto aparece na sua prova do Enem. Olha que dentro desse assunto de zoologia, o estudo dos animais, dos seres, da grande diversidade dos seres animais no nosso planeta, 2 pontos são estatisticamente muito presentes na prova do Enem, desde o início até a prova do ano passado, que é o assunto que envolve o grupo dos cordados, filo da qual nós fazemos parte, e também o filo dos artrópodes. É isso mesmo, BioVibes. Olha aí no nosso gráfico que vai dar mais de 50% das questões que apareceram desse tema, envolvendo mais de 50% das questões que caíram sobre zoologia, envolveram o tema de cordados e artrópodes. Então é se preparar com base em dados, com base em resultados, com base em números para aproximar vocês da prova. Então, sem mais conversa, vamos começar a explicação desse tema extremamente importante, que é a zoologia, estudo dos animais e seus parentescos evolutivos. Lembrem-se, BioVibes, que o Enem vai cobrar de vocês o que desse assunto de zoologia? Lembre que a prova do Enem ela é baseada em problemas e resoluções. Ou seja, ele não quer que você decore qual o termo do animal, qual o nome da estrutura, o que essa estrutura é importante fisiologicamente. Ele vai lhe trazer uma situação, problema, com base nos aspectos evolutivos desses animais e a escala evolutiva, a escala filogenética da qual eles fazem parte. Pensando nisso, para a gente entender zoologia, para a gente entender um pouquinho como é que ocorreu esse desenvolvimento de toda a vida dos animais no nosso planeta, a gente tem que olhar o quê? Essa árvore filogenética. Eu vou desaparecer aqui e vou mostrar para vocês pontos importantes. Acompanhe aqui nossa aula. Então, olha só, BioVibes, quando nós falamos de animais, alguns pontos são importantes. Quando nós falamos em zoologia, você tem que lembrar que há todo um parentesco evolutivo envolvendo o conhecimento dos animais. Nenhuma característica de um animal é exclusivamente dele. Essas características, basicamente, elas surgiram através de ancestrais e elas foram ganhando especializações e adaptações no grupo dos animais. Então, quando nós pensarmos nisso, observe essa árvore filogenética aqui que eu vou chamar a atenção para vocês. Todo início da vida animal, ela tem como ancestral os protistas, ou seja, seres vivos unicelulares formados por células eucarióticas animais. Então, esses seres vivos unicelulares, eles têm nas suas células características iguais à das células de todos os animais. A partir de determinado momento evolutivo, BioVibes, o que aconteceu? Essas células começaram a se unir e encontrar estratégias melhores para resolver os problemas ambientais, como, por exemplo, proteção, busca de alimento e também processos ligados à proteção contra a desidratação. Quando nós falamos do protista ancestral flagelado, qual a diferença dele para os animais? Basicamente, eles eram unicelulares. E aí eles encontraram, através da união das células, a capacidade de colonizar melhor os espaços e se relacionar melhor com o ambiente, gerando assim uma maior sobrevivência desses grupos de células unidas. A partir dessa visão, BioVibes, o que acontece na vida? Esse processo é tão benéfico que os seres animais passam a se desenvolver através da multicelularidade. Então foi um dos primeiros critérios, BioVibes, que nós observamos que trouxe um aumento da sobrevida desses seres vivos. Essa multicelularidade, um conjunto de células
seria o que você está imaginando, os primeiros tecidos iniciais, os primeiros conjuntos de células com forma e funções semelhantes. Depois desse processo de multicelularidade, outro mecanismo que trouxe grande adaptação para os animais foi um desenvolvimento embrionário, baseado em mórula e blástula. Isso mesmo, BioVibes. Quando nós pensarmos em mórula e blástula, nós estamos lembrando de quê? Que após o processo de fecundação, o zigoto inicia sua divisão celular e vai iniciar a formação da mórula, primeiro estágio embrionário, e o segundo estágio, que é o estágio de blástula, quando você tem uma cavidade interna repleta de líquido. Então, esses dois processos, esses dois ganhos evolutivos fizeram com que os primeiros animais, acompanhem aqui comigo, pudessem ser originados. Os primeiros grupos de animais, BioVibes, são os poríferos, que levam esse nome porque tem um corpo formado por poros. Basicamente, o seu corpo, a sua estrutura formada pela união de várias células, eles não apresentam tecidos verdadeiros ainda e basicamente junções de células que passam a se unir para executar um benefício no que diz respeito à captação de alimento, processos reprodutivos, sobrevivência ao ambiente. Então, como eu falei para vocês anteriormente, basicamente os poríferos são junções de células, células unidas, que decidem estar em comum acordo para promover a vida desse animal. Animais simples que apresentam um corpo com um sistema aquífero, ou seja, um corpo que vive, que depende da circulação da água, onde essa água vai trazer gases, onde essa água vai trazer alimentos que serão filtrados por essas células, englobados, fagocitados e assim digeridos e utilizados como alimento, sendo transportados célula a célula em todo o corpo do ser vivo. Fantástico, né, BioVibes? Esse animal é basicamente um animal filtrador, ele retira do ambiente aquático tudo que ele precisa para sobreviver. E isso faz com que a gente classifique ele como grupos de parazoários, que eles têm conjuntos de células, mas ainda não formaram tecidos verdadeiros. E aí vai uma dica, BioVibes. Qual é a dica que eu quero chamar a atenção para vocês? Os animais que apresentam tecidos verdadeiros são aqueles animais que, além da formação embrionária de mórula e blástula, passam a atingir o estágio terciário, que seria o estágio de gástrula. Então, na gástrula, estágio embrionário, onde a gente tem os folhetos germinativos, endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, esses folhetos germinativos vão dar origem aos tecidos verdadeiros. E o surgimento da gástrula, como a gente observa aqui, como terceiro ponto na evolução, na escala do surgimento dos animais, faz com que nós possamos explodir uma grande diversidade de espécies. Por que, BioVibes? Porque a partir do processo de formação da gástrula, eu passo a ter o surgimento dos tecidos verdadeiros, que nós passamos a chamar de eumetazoários. Parazoários, animais que são basicamente formados por células unidas, e eumetazoários nada mais são do que aqueles animais que já possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros vão possibilitar a formação de órgãos e sistemas extremamente complexos. A partir desses tecidos que surgem no corpo dos animais, nós temos como consequência uma explosão de diversidade de vida, aonde o primeiro grupo de ser vivo são os animais diblásticos, que como o próprio nome diz, tem apenas dois tecidos verdadeiros, a ectoderma e a mesentoderma, que dá origem ao grupo dos quinidários, as águas vivas, as caravelas. São animais que basicamente têm um corpo formado de água, mais de 95% do seu corpo é formado de água, e as células já começam a se especializar, formando tecidos como a gastroderme, uma epiderme externa de proteção, tecidos ligados à proteção e captura de alimento. Esses quinidários são os primeiros animais a apresentarem tecidos musculares, ou seja, precursores do que vão ser células musculares, com capacidade de contração e geração de movimento nos animais. Olha que fantástico! Tudo isso surge, BioVibes, muito bem pela capacidade da formação da gástrula, pela origem desse tecido embrionário que explode a diversidade de células e também possibilita, a partir daí, funcionamento de órgãos e tecidos importantíssimos. Primeiros grupos de animais de blástico, e a partir deles, dos quinidários, como nós estamos observando aqui, nós temos posteriormente um quarto ganho evolutivo. Olha que fantástico!
Você tem que estudar a zoologia baseado justamente nesses ganhos evolutivos, característica de uma questão do Enem. O que esse ganho evolutivo trouxe de benefício para a espécie ou para as demais que surgiram após dela. Então, quando nós falamos em triblásticos, nós passamos a especializar ectoderme, tecido mais externo, mesoderme, um tecido intermediário, e endoderme, um tecido de revestimento interno. Isso possibilitou a formação, mais uma vez, de novos grupos de tecidos e órgãos, possibilitando assim o surgimento, por exemplo, de animais de corpo achatado, que nós conhecemos como plateumintos. Os plateumintos, vermes de corpo achatado, eles são basicamente animais com um corpo maciço, onde você não tem cavidade interna. Esses animais são chamados de animais acelomados, e eles são chamados de acelomados porque justamente eles não têm uma cavidade interna onde esses órgãos podem surgir. Basicamente, o corpo deles é maciço, aonde todas as células vão estar preenchendo o espaço corporal, todas as estruturas vão estar mergulhadas nesse corpo repleto por células, e todo o transporte de substância, todo o mecanismo vai ocorrer por difusão, transporte de célula a célula. Isso traz um problema. O ganho evolutivo da formação dos tecidos trouxe o benefício de formação de tecidos, mas a falta dessa cavidade interna nos plateumintos fez com que esses animais eles não pudessem ter tamanhos corporais muito grandes. Por quê? Porque se essa distribuição de nutrientes ocorre célula a célula por difusão, eu não posso ter uma distância muito grande entre as células, eu não posso ter um tamanho corporal muito... eu não posso ter um grande tamanho corporal, porque isso dificultaria o transporte dos nutrientes entre as células. Então, um tamanho corporal menor, como é o caso das planárias, faz com que esses animais consigam sobreviver, porque o oxigênio absorvido por respiração cutânea pela superfície da pele, ele é facilmente distribuído por células por difusão, assim como nutrientes, entre outros compostos. Olha que fantástico é estudar a evolução dos animais. Além desse processo de surgimento dos plateumintos, nós temos também essa cavidade que eu expliquei para vocês. O que é essa cavidade? É uma cavidade muito importante no desenvolvimento das espécies animais no nosso planeta. O surgimento de uma cavidade interna possibilitou com que órgãos pudessem se alojar nesse espaço e, a partir daí, desenvolver e transportar nutrientes, gases e compostos de forma mais eficiente para todas as células. Isso mesmo, BioVibes, isso fez com que o corpo dos animais pudessem crescer. Essa cavidade interna, que nós chamamos de celoma, nada mais é do que uma cavidade formada pelo tecido da mesoderme. E essa cavidade chamada de celoma, ela pode ser formada por celoma verdadeiro, nós chamamos esses animais de celomados, porque tem essa cavidade toda revestida pela mesoderma. Nós temos os animais que são chamados de pseudocelomados, porque eles têm uma cavidade interna formada para a obtenção e distribuição desses órgãos, porém ela não é de origem mesodérmica. E nós temos, como os plateumintos, animais sem cavidades, que nós chamamos de acelomados. No grupo seguinte, no filo dos nematódeos, qual é o grande sucesso evolutivo que aparece? O surgimento de uma cavidade interna, que é o pseudoceloma, e esse pseudoceloma possibilita a formação de um tubo digestório completo, que vai da boca ao ânus. Esse tubo digestório fez com que o corpo do animal pudesse se alongar, favorecendo assim melhor digestão e melhor distribuição dos nutrientes. Agora o alimento tem uma boca para sua entrada e tem uma saída por uma cavidade oposta, que é o ânus, uma abertura na porção oposta do corpo, algo que não acontecia nos plateumintos e nos nemateumintos, onde o alimento entrava pela boca e saía o seu resíduo também pela boca. Esses animais que têm a formação da boca e posteriormente do ânus, ou os animais que têm apenas a formação da boca, nós chamamos de animais protostômicos, que está aí na nossa escala evolutiva. Observe aqui comigo. Animais protostômicos são aqueles animais que têm o surgimento da boca e posteriormente o ânus, ou aqueles grupos de animais, como os quinidários e os plateumintos, que têm basicamente a boca como entrada e saída desse alimento e o resíduo após o processo digestivo. Fantástico! Então, houve uma explosão de diversidade de vida a partir dos nematódeos, que passaram a ter um corpo com um tubo digestório linear, começando na boca e terminando no ânus.
Isso possibilitou, como eu disse para vocês, um ganho no que diz respeito à sua capacidade metabólica. Ele pôde absorver mais alimento, ele pôde ter mais energia disponível e isso está ligado a crescimento e desenvolvimento dos tecidos. Fantástico entender zoologia, não é, BioVibes? Esse animalzinho, os vermes de corpo cilíndrico, ele tem como característica interessante que a gente pode falar, os vermes de corpo cilíndrico, eles têm como característica interessante que nós podemos falar a capacidade de serem endoparasitas. Os nematóides são grupos de animais principalmente ligados à capacidade, àquela relação ecológica de benefício para ele, porque ele recebe o nutriente pronto, e prejuízo para a espécie hospedeira, porque ele está roubando o nutriente dela. Então imagine, você tem todo o trabalho de captura, de busca do alimento, seu sistema digestório tem todo o custo metabólico de digerir e disponibilizar para as células esses nutrientes, e aí vem um espertinho que chega lá, cola no seu intestino e absorve da sua corrente sanguínea todos os nutrientes prontos. Essa é a estratégia dos nematóides, tanto de plantas quanto de animais, vivendo lá às custas daquele nutriente que você está absorvendo. Ou seja, BioVibes, aquela barrinha de chocolate que você está acabando de comer, metade é sua, metade é do verme. Muito inteligente esses bichinhos, né? Mas, em consequência disso, eles passam a ter um problema sério. Eles vivem dentro do corpo do hospedeiro. E se esse hospedeiro morrer, eles vão ter todo um prejuízo de ter que mudar de hospedeiro, achar um outro hospedeiro, ou então eles vão morrer, porque cessou a fonte de nutrientes para eles. Então, essa estratégia evolutiva, ela é benéfica, mas tem esse ponto negativo, que é o ponto de ter que, sempre quando aquele verme gerar a destruição daquele corpo, daquele seu hospedeiro, ele vai ter que se mudar e buscar um novo hospedeiro, uma nova casa. E isso está muito ligado ao aumento da mortalidade desses vermes. Qual foi a estratégia da natureza? Criar novas metodologias, novos métodos de sobrevivência dos animais, novas formas de se relacionar e buscar alimentos com a natureza. Explode novas formas de vida, como, por exemplo, moluscos, anelídeos e artrópodes. Quais foram os ganhos evolutivos desses grupos de animais? Além desses animais terem uma cavidade interna, ainda não formada pela mesoderme, ainda não é um celoma verdadeiro, mas possui essa cavidade interna. Essa cavidade interna, ela surge justamente de um espaço que se forma no embrião. Eles passam a ter essa cavidade interna que não é formada pela mesoderme, ok? Então, quais são ganhos evolutivos aqui interessantes? Os moluscos, eles passam a se desenvolver em ambientes terrestres, aquáticos diversos, como o grupo dos cefalópodes, polvos, e como o grupo dos gastrópodes, por exemplo, que são os caracóis, as lesmas. Esses animais passam a se relacionar, tubo digestivo, protegem o seu organismo dentro de uma concha. Lembre que o corpo dele é basicamente formado por uma enorme quantidade de matéria orgânica, proteínas disponíveis, então ele vai ser muito predado e ele passa a se desenvolver dentro de conchas ou serem agressivos, como no caso dos cefalópodes, do polvo, produzir substâncias que vão proteger eles contra os predadores. Esses animais têm um sistema nervoso extremamente desenvolvido, dotado de células sensoriais extremamente eficientes e já um sistema nervoso com capacidade de interpretação e processamento das informações. Os animais do grupo dos cefalópodes, os polvos, eles são extremamente inteligentes, utilizados por muitos cientistas em experimentos, pela sua capacidade de resolver problemas do meio. São animais um tanto quanto antissociais, são muito agressivos e conseguem se esconder facilmente, mas são extremamente eficientes no processo de predação, através dos seus tentáculos que prendem e levam até a boca, onde tem uma estrutura dentária chamada de rádula, que parece um biquinho de papagaio, que quebra conchas, que quebra ossos de peixes, ou seja, que tem um eficiente processo de predação e consegue facilmente destruir o corpo das suas presas e absorver como fonte de alimento. Outra característica interessante, BioVibes, dos cefalópodes, dos polvos, é a capacidade de mudar sua coloração de acordo com o meio, além também das lulas. Eles conseguem se disfarçar, modificando a forma do seu corpo e a sua coloração. Desse jeito, eles se escondem de grandes predadores. A vida é fantástica. E tudo isso através de células especializadas, melanócitos com derivação de quantidade de melanina, imitando a coloração dos corais, do ambiente onde eles se encontram. Característica exclusiva desse grupo.
solução evolutiva para o perigo da predação. Afinal, são animais que o corpo basicamente é um corpo mole, é uma fonte de nutriente fantástica para os seus predadores. Então, eles têm que desenvolver estratégias evolutivas para sobreviver. Pensando nessa estratégia evolutiva, pensando nesses ganhos sensoriais, as minhocas, nós não podemos deixar de falar para elas. Elas são os primeiros animais a apresentarem o corpo dividido em anéis, que nós chamamos de metâmeros, músculos longitudinais, sistema circulatório eficiente, com grande distribuição de nutrientes e gases para todas as células. Esses animais têm um sistema circulatório fantástico, com vasos pulsáteis, que distribui o sangue para o corpo de todo animal. Células sensoriais extremamente eficientes, que quando nós estamos andando no solo, elas conseguem perceber, através de cerdas, pelinhos laterais ao seu corpo, a vibração do solo e vão se esconder no solo, protegendo tanto ela quanto outros grupos de anelídeos. Fantástico! Olha como cada vez mais a gente fica apaixonado pelo estudo da zoologia. Esses anelídeos, a grande maioria deles são de vida livre, ou seja, não vão parasitar seres vivos, têm uma grande importância ecológica porque se alimentam de restos de plantas, restos de vegetais e liberam como nutrientes para outros grupos de seres vivos, principalmente os vegetais, através das suas fezes, o chamado humus de minhoca, que é extremamente nutritivo para as plantas. Elas têm um papel de aeração do solo e têm uma importância ecológica gigante. Nesse grupo dos anelídeos, não podemos deixar de falar dos ectoparasitas, as sanguessugas, isso mesmo, que se instalam na sua pele, passam a ter a liberação de uma substância analgésica e que também impede a coagulação, para que ela possa absorver sangue. Essa característica de absorver sangue como nutriente nesses ectoparasitas é tão importante, é tão característica que durante muito tempo e até hoje foi utilizado pela medicina como excelente estratégia para retirar substâncias nocivas que possam ter no sangue, evitando assim processos de coagulação. Afinal, eles liberam na sua boca, quando se fixam na pele do hospedeiro, uma substância chamada heparina, um anticoagulante que nós temos circulando no nosso sangue. A vida é perfeita. E aí, esses animais, percebam que todos eles têm um corpo exposto, molinho. É basicamente um corpo rico em proteínas que todos os predadores vão querer consumir. Então a ave quer comer uma minhoquinha, você tem peixes querendo comer moluscos, você tem outros animais querendo consumir plateumintos e nematódios. Por quê? Porque é um corpo mole, dotado de grande quantidade de nutrientes, então grandes predadores vão querer consumir esses animais como fonte de alimento. E aí a natureza traz uma solução, uma estratégia de vida. Vamos lembrar um pouquinho de história, Biovibes? Lembrem-se que nas guerras, os soldados utilizavam armaduras, lá na Idade Média, na Idade Antiga. Essas armaduras, elas serviam para proteger o corpo desses soldados na guerra contra espadas, flechas e tudo mais. Esse envoltório externo protegia o corpo dos animais. A natureza também fez isso. O grupo dos artrópodes apresenta como novidade evolutiva, como um ganho nessa proteção e sobrevivência, o exoesqueleto quitinoso, basicamente a armadura que surge no corpo desses animais, protegendo ele contra predadores. Isso mesmo, é pensar no caranguejo, no camarão e na lagosta, que são crustáceos, subfilo desse grupo dos artrópodes. É pensar nos insetos como formigas, baratas, percevejos, que também apresentam o exoesqueleto. E não podemos deixar de falar nos quelicerados, as aranhas, os escorpiões, que também possuem esse exoesqueleto. Característica marcante do grupo dos artrópodes, basicamente corpo articulado. Os metâmeros das minhocas passam a se fundir no grupo dos artrópodes e formar 3 segmentos principais: cabeça, tórax, abdômen, ou no caso de crustáceos e aracnídeos, nós temos basicamente o cefalotórax e abdômen, que passa a proteger o corpo desse animal, e assim ele passa a ter pernas articuladas, favorecendo proteção, passam a ter peças articuladas, como asas e peças bucais, que auxiliam no processo de defesa, locomoção e também de predação de outros seres vivos. Peças que estão adaptadas à inoculação de veneno, como o aguilhão dos escorpiões, as quelíceras nas aranhas, e também essas peças articuladas
promovem uma capacidade fantástica de resolução de problemas na natureza. Porém, BioVibes, toda armadura tem um problema. Ela é rígida, ela é sólida, ela é dura. E isso faz com que toda a vida que esse animal tenha que crescer, ele realize um processo de muda ou equidise. O que quer dizer isso? Tem que lembrar isso aí para a sua prova. É muito importante. Artrópodes são grupos de animais que mais apareceram nas questões do Enem. Lembre-se que esses artrópodes, eles têm que de tempo em tempo trocar essa estrutura corporal, esse exoesqueleto, essa armadura. E esse processo chamado de muda ou equidise acontece em média 3 vezes na vida desses animais. Durante esse processo é o momento onde esse animal fica mais fragilizado, ele fica mais susceptível. Por isso que você não vê normalmente esses animais voando por aí, andando pelas nossas casas, no meio ambiente, sem esse exoesqueleto. Ele vai se esconder, ele vai se proteger, vai liberar esse esqueleto que ele já tinha, esse esqueleto antigo, e produzir um novo. Então, durante esse processo de muda ou equidise, ele vai estar se protegendo, vai estar escondido, vai estar invisível, BioVibes, para que ele possa não ser predado. Após o surgimento desse novo exoesqueleto, ele vai voltar à sua relação com o meio ambiente, ao processo de predação ou ao processo de busca do seu alimento normalmente. E aí a gente volta a visualizá-lo. Esse mecanismo é interessantíssimo e vale salientar. Anote essa observação, anote essa dica do professor Anderson. Lembrem-se de estudar os ciclos de vidas, principalmente dos insetos. Ciclo de vida de metamorfose, que possibilita justamente, como no mosquito, o entendimento das várias etapas durante o ciclo de vida: ovo, larva, pupa e fase adulta. Dentro do grupo dos insetos, eu posso ter tanto essas formas distintas, como eu posso ter formas de metamorfoses incompletas. Vale a pena lembrar disso dentro dos seus estudos nesse momento final. Resolveu um problema, né, BioVibes? Os artrópodes conseguiram sobreviver mais, colonizar diversos ambientes, desde o aquático, marinho, terrestre, ambiente de água doce, ambiente inclusive aéreo. Eles passaram a colonizar muito bem todo o nosso planeta. E essa sobrevivência maior, esse processo de capacidade de colonizar diversos ambientes, trouxe com que as características desse grupo de animal, sistema nervoso mais desenvolvido, sistema circulatório presente, músculos eficientes, mecanismo digestório com a formação de pâncreas e fígado auxiliando nesse processo digestório e mecanismos eficientes de relação com o meio ambiente, que eu falei para vocês, adaptados à sua sobrevivência, capacidades eficientes de predar e de promover a sua proteção, fez com que essa característica se mantivesse presente nos grupos dos demais seres vivos. E eu volto a chamar a atenção para vocês de um ponto. Lá nos plateumintos, são os primeiros animais que passam a concentrar o sistema nervoso na região anterior do corpo, característica chamada de cefalização. Essa característica permanece até os artrópodes, dos plateumintos aos artrópodes. Já no caso do próximo grupo que nós vamos falar, os equinodermos, eles vão perder essa capacidade de cefalização porque eles passam a ter uma característica muito interessante, exclusiva deles, que é o sistema ambulacrário. Esses animais, eles passam a ter diferenças características entre os outros grupos de seres vivos. Então, todo o processo evolutivo vinha ocorrendo de uma forma, cefalização, membros articulados, uma estrutura esquelética, mesmo externa, de proteção, sistemas mais desenvolvidos. Os equinodermos, eles melhoram essas características para a sua condição ambiental. São animais exclusivamente marinhos, o ouriço do mar, que é muito encontrado nas praias do Brasil. Esses animais, eles apresentam, por viver no ambiente aquático marinho, um sistema exclusivo deles, o sistema hidrovascular ou ambulacrário. É um conjunto de canais por qual a água do mar penetra, circula e através dessa circulação ela deixa substâncias e também possibilita a sustentação de estruturas chamadas de pedicelárias, que são espécies de bracinhos com ventosas que vão fixar eles nas rochas, promovendo assim com que ele fique localizado e auxilie no seu processo de reprodução, alimentação. Eles possuem na sua região bucal uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, onde eu tenho vários dentinhos quitinosos que vão raspar as rochas onde estão presentes esse alimento e englobar para que eles possam digerir, absorver os nutrientes e eliminar por esse sistema os seus resíduos.
São animais que, por viverem no ambiente aquático, passam a ter um sistema respiratório baseado em brânquias, algo que em grupos anteriores ou era pela superfície da pele, como anelídeos, ou nematóides e plateumintos, ou era através de sistema branquial ou traqueal, como em moluscos, artrópodes e anelídeos. Então esses animais, moluscos e artrópodes, passam a ter brânquias quando eles vivem no ambiente aquático, ou passam a ter sistema traqueal, canais por onde esse ar entra. Isso mesmo, da base da perna das baratinhas, existem aberturas que se comunicam com canais, levando esses gases em direção a um líquido que circula dentro do corpo e leva até as células. No caso dos equinodermos, o líquido que vai estar circulando é a água do mar, que passa a exercer esse papel de circulação de vários componentes, aonde através das brânquias eles retiram oxigênio e através desse sistema digestório completo, que está na base do ouriço, na parte que está coladinho nas rochas, e o ânus na região superior, que vai estar eliminando essas substâncias residuais do seu metabolismo. O que é interessante, BioVibes? Que nesses animais foram primeiros a resolver o problema dos artrópodes. Lembra que eu falei para vocês que os artrópodes precisam de tempo em tempo mudar o exoesqueleto? Isso fragiliza, faz com que eles se tornem presas fáceis. O que os equinodermos e por que esses equinodermos são os mais próximos do grupo da qual nós fazemos parte, os cordados? Porque eles são animais que apresentaram duas características fantásticas que você está acompanhando na árvore evolutiva. É o processo de deuterostomia, são os primeiros animais a formarem o tubo digestório ao contrário, formado primeiramente pelo ânus e posteriormente pela boca. Essa característica tão marcante e evolutivamente tão importante se manteve em equinodermos e todos os cordados. Além da deuterostomia, eles passaram a ter um esqueleto interno que passou a crescer junto com o corpo. Fantástico! Ou seja, eu não preciso mais parar a minha vida para poder trocar a estrutura de proteção e sustentação do meu corpo. Essa estrutura passou a crescer junto comigo. É o endoesqueleto, no caso dos equinodermos, calcário, formado basicamente por carbonato de cálcio. Esse endoesqueleto foi uma resposta evolutiva fantástica que resolveu o problema de crescer junto com o corpo, sem ter que parar todo o meu mecanismo vital para promover a troca dessa estrutura. Esse mecanismo está presente em todos os cordados, como por exemplo no nosso grupo dos mamíferos. A única diferença é que o nosso endoesqueleto é formado por fosfato de cálcio, um pouquinho diferente, mas a estrutura de crescimento e desenvolvimento é iniciada lá nos equinodermos. Maravilha, maravilha! E para terminarmos esse processo evolutivo, chegando no grande grupo dos cordados. E dentro dos cordados, o que você precisa saber? BioVibes, não pode esquecer isso aqui. Falou em cordado, e aqui você tem na imagem um exemplo de um embrião de cordado. 4 características principais classificam o cordado. Eu tenho os cordados e os protocordados. Muito bem, o que é um protocordado? Você, por exemplo, quando vai realizar um projeto de algo, você inicia construindo um arcabouço, ou seja, um protótipo daquilo que vai ser. Os protocordados seriam esse protótipo da natureza do que seriam os cordados mais desenvolvidos. Então, tanto os protocordados, que são divididos em uro e cefalocordados, como os cordados verdadeiros, eles apresentam essas 4 características principais. Vou desaparecer para aparecer essas características e você printar, você pausar o vídeo e acompanhar quais são esses pontos principais. 1, 2, 3. Quando nós falarmos em cordados, BioVibes, esses são os 4 pontos que você precisa entender. Todo cordado tem que ter, inicialmente, a notocorda, as fendas faringianas, o tubo neural e a cauda pós-anal. Não importa, quer seja num período inicial da sua vida ou depois, mantendo-se no período embrionário e sendo substituído por outros grupos de tecidos, outras estruturas, outros órgãos, esses pontos são importantíssimos. Para ser um cordado, tem que apresentar, grava comigo, fendas faringianas, notocorda, cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês justamente esses pontos. Então aqui você tem a notocorda, onde eu estou passando aí o apontadorzinho a laser. Aqui eu tenho o tubo nervoso dorsal. Aqui eu tenho a cauda pós-anal
e lateralmente no corpo do embrião as fendas faringianas. Essas estruturas podem estar presentes em grupos de cordados mais simples ao longo da vida, fase juvenil ou fase adulta, e nos cordados mais desenvolvidos, essa estrutura ela vai desaparecer e formar órgãos importantes, como por exemplo, na espécie humana, a notocorda, no grupo dos mamíferos, ela vai ser a estrutura que vai ser responsável por delimitar, por ser o molde, a forma onde vai se desenvolver, onde vai se desenvolver tecidos, como coluna vertebral, formadas por ossos e cartilagem, que vão promover a proteção da medula espinal. Medula espinal e encéfalo formado pelo sistema nervoso, pela ectoderma, que vai estar justamente sendo originada a partir desse tubo nervoso dorsal. Fantástico, né? Então, cauda pós-anal em animais se desenvolve, em outros ela desaparece, mas mesmo no período embrionário tem que estar presente. Fendas faringianas está presente em grupos até a fase adulta, em outros elas desaparecem formando estruturas da faringe no grupo desses animais. Notocorda, bastão de sustentação inicial, local que serve como molde, como forma para onde vai se desenvolver tecidos importantes na sustentação e proteção dos órgãos nervosos. Proteção dos órgãos nervosos. E o tubo nervoso dorsal, que é responsável por formar tanto o encéfalo quanto também a medula espinal. Gravou? Fez o print? Essa é a dica do professor Anderson. Pensando em tudo que a gente falou sobre zoologia, sobre o resumo das principais características, olha como as questões do Enem vão cobrar de vocês esses assuntos. Olha como tudo que eu falei para vocês aproxima da resolução da questão, favorece a capacidade de responder qualquer grupo de questão que possa aparecer. Acompanha comigo a leitura dessa questão. Enem 2020. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Olha aqui, BioVibes, veja que nessa questão do Enem 2020 é uma questão que estava falando sobre o grupo das aves. E aí o que ele vai perguntar para a gente? Olha lá. Para flutuar, essas aves precisam. Olha lá, BioVibes, não precisa ficar com medo. Ele não vai perguntar sobre a siringe, ele não vai perguntar sobre os ossos pneumáticos, ele não vai perguntar para vocês sobre glândulas uropigianas. Ele nunca no Enem aprofunda tanto sobre questões, sobre termos específicos. Aqui ele está falando sobre as penas e a capacidade do voo das aves. Ele está relacionando com o vazamento do petróleo e o impacto ambiental que acontece sobre o corpo dessas aves. Olha que interessante, ele quer que você resolva uma situação, um problema, sabendo de características comuns à fisiologia e morfologia dos grupos dos animais. Fica essa dica. Não se preocupem, normalmente nomes específicos vão aparecer no enunciado das questões. Você tem que desenvolver a capacidade de resolver com base nesses conhecimentos aprendidos ao longo dos seus estudos. Então, para flutuar, as aves precisam recuperar o tônus muscular. O petróleo não influenciou na sua capacidade de contratibilidade muscular. A ave não teve alteração no seu mecanismo de contração da musculatura, possibilitando o seu voo. O que nós tivemos? Um petróleo, que é basicamente um composto extremamente pegajoso, denso, que vai ficar sobre a pena dos animais, impossibilitando assim que ele consiga levantar o voo. Então, restaurar a massa corporal, mais uma vez, eu não tive perda de massa corporal, eu não tive alteração da estrutura muscular. Substituir penas danificadas. A capacidade de flutuação não tem a ver diretamente com a substituição das penas, e sim com a retirada desse petróleo que está recobrindo o corpo desses animais. Restabelecer a capacidade de homeotermia, ou seja, se esses animais perderem por algum momento a capacidade de manter a sua temperatura constante, lembre que aves e mamíferos são animais homeotérmicos. Independente da temperatura do meio, nós não mantemos a nossa temperatura constante. E com isso nós ficamos com a resposta letra E, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Justamente a capacidade de flutuação delas é ligada
a essa cera que ela espalha sobre as suas penas, que impede que a água penetre e faça com que esse animal afunde rapidamente. Esse animal tem esse tecido lipídico que ele espalha sobre as suas penas, auxiliando nessa capacidade de flutuação. Por isso que muitas aves conseguem mergulhar, pegar o peixe lá em camadas... Por isso que algumas aves conseguem mergulhar, entrar dentro da água, pegar o peixe e depois voltar à superfície e sair voando, porque essa camada de cera impermeabiliza as penas e impede que essa água entre nessas camadas, gerando assim incapacidade de realização do voo. Fantástico, né, BioVibes? Entendeu o mecanismo sem precisar decorar termos e processos tão complexos do mecanismo. Afinal, você vai fazer a prova do Enem para entrar na universidade, não é para se formar em biologia já nesse mecanismo, embora você possa até escolher essa profissão. Nesse momento, você tem que ter a capacidade de pegar os seus conhecimentos biológicos e utilizar para a resolução de um problema. Mais uma questão que fala sobre a utilização dos conhecimentos em zoologia na resolução de um problema. Enem 2021. Acompanhe a leitura. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto, após ser ingerida com a água do criadouro. E, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma letal o tecido do tubo digestório. Voltando aqui, BioVibes, essa questão, mais uma vez, questão que envolve o conhecimento em 2021 dos artrópodes, está falando do processo de absorção de um composto que dentro do tubo digestório vai ser ativado em uma substância tóxica para esses animais, controlando assim a multiplicação desses vetores de doenças, os insetos transmissores, os pernilongos, as famosas muriçocas e no caso aqui da dengue o Aedes, que é responsável pela transmissão do vírus da dengue. Então, a forma de combate relatada como atividade, ela vai promover a morte do indivíduo adulto, a redução da eclosão dos ovos, o comprometimento da metamorfose, o impedimento do desenvolvimento da larva ou a repelência da forma transmissora da doença. Então, essa substância, BioVibes, após ser colocada na água criadoura dos mosquitos, essa substância, ao ser absorvida, ela vai destruir na água as larvas, que são justamente um estágio intermediário que vai estar sendo desenvolvida após a eclosão do ovo e, a partir daí, vai desenvolver novos insetos na forma adulta. Se eu coloco uma substância na água onde vai estar se desenvolvendo a larva do inseto, eu vou estar impedindo que essa larva se desenvolva chegando à fase adulta. Muito bem, com isso nós ficamos com a letra D, a letra que fala que é impedimento de desenvolvimento da larva. Ela mata essa larva e a partir daí não vai desenvolver a fase adulta. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês. Biologia não é decoreba. Você precisa cada vez mais nessa prova do Enem entender os mecanismos e resolver problemas. Um grande abraço, curte, compartilha e espalha esses vídeos para todo mundo, para que você também, junto com seus amigos e colegas, possam visualizar nessas aulas as resoluções importantes para a sua prova. Outra parte importante da zoologia e também de grupos de reinos anteriores é a parte que envolve o estudo dos parasitas, viroses, bacterioses, protozooses e verminoses, que são aqueles animais, protistas, bactérias e vírus responsáveis pela produção de doenças nos seres humanos. Então, olha aqui o gráficozinho que aponta para vocês as questões que apareceram no Enem, sobre esse tema. Alguns pontos eu quero chamar a atenção para vocês. Se você quer saber um pouco sobre viroses e bacterioses, volta aí no nosso canal e acompanha a aula de vírus e bactérias. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês as principais verminoses e como elas vão acontecer na prova do Enem. Dentro do grupo das parasitoses, nós dividimos em plateumintos e nematelmintos, ou nematóides. Nesse grupo dos plateumintos, olha que fantástico essa tabelinha que eu estou colocando para vocês, para que você veja o resumo principal. Dois principais vermes no grupo dos plateumintos são importantes. Os da classe Cestoda, que são as tênias, e os da classe Trematoda, que é o Schistosoma mansoni. Então esses dois vermes são os mais presentes na maioria das provas que nós encontramos de biologia falando sobre verminose.
Lembremos que as tênias elas podem ser saginata, presentes no boi, ou elas podem ser assólio, presentes no porco. E essas duas verminoses, elas vão desenvolver teníase no nosso organismo. O que é a teníase? O desenvolvimento de um verme longo e grande, um verme que vai se alimentar do seu sangue, onde vai estar os nutrientes responsáveis pelo desenvolvimento desse verme. O que é interessante da tênia? Ela é chamada também de solitária. Por quê? Porque ao termos um verme, ele impede o desenvolvimento de qualquer outra verminose. Ele é inteligente, ele não quer competição pelos nutrientes, ele não quer competição por esse hospedeiro. Essa tênia, ela vai ser absorvida através da carne crua ou mal cozida, onde terão larvas pequenas desse verme, os chamados cisticercos. Esses cisticercos vão ser absorvidos por nós na alimentação e eclodem no nosso tubo digestório sob a forma de um verme longo e gigante, que vai ter metros e metros de comprimento dentro do seu aparelho intestinal. São vermes que hoje em dia são facilmente tratados, são vermes que facilmente hoje são combatidos com medicações eficientes. E a forma de prevenção é ainda mais eficiente, com cuidado com a sua alimentação. O que é interessante nesse ponto, BioVibes? Qual a observação que o professor Anderson vai trazer para você? Que dentro da tênia sólio eu posso fazer o papel do hospedeiro intermediário, do boi ou da vaca. Quando o boi ou a vaca come uma grama ou ingere um alimento com ovos da tênia, ele desenvolve o cisticerco. Se eu consumir como humano os ovos da tênia sólio, eu vou eclodir esses ovos e vou formar cisticerco dentro do meu corpo, principalmente no tecido nervoso, doença grave, porque atinge órgãos importantes e após serem lesionados eles não são mais regenerados, que são partes do nosso encéfalo. E essa destruição do tecido nervoso impede assim funções eficientes do nosso corpo. Essa doença é mais grave, a cisticercose, e pode levar a sequelas ou até a morte do indivíduo. Então, sobre a tênia, basicamente o que a gente precisa saber disso. A esquistossomose é aquela doença conhecida do caramujo. Isso mesmo, uma pessoa infectada defeca, os ovos vão ser carreados para um manancial, para uma lagoa, para um açude. Esses ovos eclodem sob a forma do miracídio que penetra no caramujo. Dentro do caramujo, esse miracídio se transforma em cercária, sai do aparelho digestório desse caramujo e fica na água, esperando o hospedeiro definitivo que somos nós, mamíferos. Ao entrarmos nessa água contaminada com as cercárias, elas penetram a nossa pele. Há um dizer que diz, nadou, coçou, pegou, no horário entre 10 a 2 da tarde, onde o aquecimento desse manancial é maior e essa larva fica extremamente ativa. Ela entra pelos vasos sanguíneos e vai buscar regiões do fígado, do intestino e do baço, regiões hepatoesplênicas, onde vão se instalar nesses vasos, vão se multiplicar, vão atingir processos de maturação sexual e reproduzir intensamente, destruindo vasos e causando edemas graves, crescimento exagerado desses órgãos, causando assim sintomas como nós conhecemos a barriga d'água, crescimento exagerado do nosso abdômen. Também são vermes que são facilmente combatidos por medicações que nós temos hoje, mas sempre a forma de prevenção é o mais eficiente. Lembre-se através dessa tabelinha, faça um print dela que você consegue acertar qualquer questão envolvendo essas verminoses. Ai, professor, só tem plateumintos? Não, nós também temos os nematóides, os vermes nematelmintos, cujos principais representantes são Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, além da W. bancrofti, causador da elefantíase, entre vários outros. Aqui eu coloquei na tabelinha os principais que podem aparecer na sua prova. São vermes que podem ser transmitidos por modo fecal oral, como o Ascaris lumbricoides. Você vai estar ingerindo o ovo do verme, que vai eclodir no seu corpo, se multiplicar intensamente. Característica principal da lombriga. Eu posso ter milhares e milhares desse verme se desenvolvendo dentro do corpo de um indivíduo. Eu posso ter milhares de representantes atingindo até a obstrução intestinal. Imagine a quantidade que eles podem alcançar. São extremamente adaptados, produzem muitos ovos. Em cada liberação de ovos da fêmea eu posso ter milhares e milhares de ovos, possibilitando assim uma reinfecção e uma disseminação vasta através das fezes, como também acontece nos vermes plateumintos. Outro verme, o Ascaris lumbricoides, o processo de transmissão é através das fezes que contêm ovos
e esses ovos se transformam em larvas no solo. Essas larvas do solo vão atingir a maturidade e vão perfurar a pele, atingindo assim os vasos sanguíneos e se espalhando pelo nosso corpo. O que é interessante falar sobre o Ascaris e o Ancylostoma é que essa larva juvenil ela fica passeando pelo seu corpo, sistema respiratório, cardiovascular e depois é deglutida, voltando para o intestino, onde atinge a fase adulta, se instala, rouba nutrientes e se multiplica intensamente. Já no caso da elefantíase, o W. bancroft, todo o processo de transmissão é através da picada do inseto, o pernilongo que nós temos nas cidades. Esse pernilongo ele pica uma pessoa doente, absorve a larva filária e ao picar uma pessoa saudável ele transmite. Essa larva vai se instalar principalmente nos vasos linfáticos, se multiplicar intensamente, interrompe essa circulação, entope literalmente esses vasos, promovendo seu rompimento e a liberação de grande quantidade de líquido, formando edemas. Esse tecido ele morre, a pele passa a ter um aspecto rugoso, gerando assim alteração na textura, na espessura dessa pele. Lembrando por isso, membros de elefante, dando assim o nome da doença. Então fica aqui, observe aqui ó, a tabelinha com um resumo de todo esse processo de verminose. Vamos fazer algumas questões sobre parasitose nesse momento? Então vamos lá, Enem 2021, uma questão sobre parasitose. Vou desaparecer, 1, 2, 3. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas. Lembre-se, filariose, uma verminose do grupo dos nematódios, e leishmaniose, uma protozoose, ambas transmitidas por mosquitos, e constituem uma preocupação para a saúde pública por seu alto índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática comum a essas duas doenças é: Biovibes, olha aqui para mim, vou falar baixinho e chamar a atenção para vocês. Sempre pega seu papel e anota a dica que eu vou dar. Anota aí agora, pega o seu papel, para o vídeo, pega a caneta, anota para quando você for estudar sobre doenças. 4 pontos importantes vocês precisam saber sobre qualquer grupo de doenças que você estiver estudando. Aí vai a dica de um professor de biologia e de um futuro médico. Sempre quando nós falarmos em doenças, sempre, 4 pontos nós precisamos saber. Contágio, como se pega a doença. Então você tem que saber como se pega, como a doença vai ser adquirida pelo organismo humano. Se você sabe como se pega, você tem que entender, memorizar quem é o agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença, e se existe o agente vetor, que é o agente de transmissão. Ai, professor, você falou que eu não preciso decorar nomes. Realmente, você não precisa decorar nomes. Esses nomes normalmente aparecem na sua prova. Você precisa saber relacionar o nome científico do agente etiológico com a doença específica. Isso é muito importante. Então, dentro do contágio, como se pega, entender quem é o agente etiológico e o agente vetor. Se eu sei como se pega, Biovibes, eu vou saber como se previne. Isso mesmo. Se eu sei como se dá o contágio, por exemplo, uma verminose que é transmissão fecal-oral. Então, fecal-oral significa que está entrando pela nossa boca. E se entra pela nossa boca, estão na água e nos alimentos contaminados. Qual é a forma de prevenir? Saneamento básico, educação sanitária, ferver, filtrar a água, lavar bem os alimentos. Olha como você sabe muito bem. Se eu sei como se pega contágio, a partir daí eu vou saber como se previne e também eu vou entender sintomas e tratamentos. O que a pessoa sente? Esses sintomas vêm através do ciclo de vida do parasita, onde ele se instala, que órgão ele vai estar presente, quais os tecidos que eles vão danificar. A partir do processo vital do parasita em determinado órgão, eu vou saber qual é a consequência. Se ele se instala no nosso pulmão, a consequência vai estar ligada ao mecanismo respiratório, uma infecção pulmonar, uma inflamação nesse órgão, interrompendo o processo de trocas gasosas. Se esse parasita se instala no fígado, ele vai interferir no processo metabólico do fígado, de produção de moléculas para o sangue, de metabolismo de gordura, de metabolismo de muitas substâncias. Se ele vai se instalar no seu intestino, ele vai interferir na absorção de alimentos, vai favorecer diarreias, cólicas. Então, a partir daí, você sabe o que se sente e facilmente gerar o tratamento. Fica essa dica. Lembre-se sempre quando estudarmos doenças, contágio, prevenção, sintomas e tratamento. São os 4 pontos importantes que você precisa entender. Voltando para a nossa questão, uma medida profilática, uma medida de prevenção dessa doença. Pessoal, são doenças transmitidas por mosquitos. Então, qual é uma forma de prevenção?
incineração do lixo orgânico, construção de rede de esgotos, uso de vermífugo para a população, controle da população de vetores ou consumo de carne vermelha bem cozida. Se eu estou falando de duas doenças que são transmitidas por insetos vetores, a melhor forma de prevenir é combater esse inseto. Com isso, nós ficamos com a letra D, controle da população de vetor. Se são doenças transmitidas por mosquitos, se eu controlo a população desses mosquitos, eu faço com que diminua a quantidade dessas doenças na população, que no caso é a leishmaniose e a elefantíase. Quando ele fala na letra A sobre incineração de lixo orgânico, é porque alguns mosquitos podem se desenvolver nessa região, mas não tem ligação com essas duas doenças. Construção de rede de esgoto tem mais a ver com doenças que são transmitidas em relação a ovos que estão presentes na água, que são eliminados pelas fezes dos indivíduos contaminados. Vermífugo tem a ver com elefantíase ou com outras verminoses, não com leishmaniose, que é uma protozoose, é causada por um protozoário. Consumo de carne vermelha bem cozidas, assadas, teria a ver com teníase, que é a forma que nós ingerimos essa doença. Então, a melhor forma de você combater doenças que são transmitidas por insetos, no caso os pernilongos, é controlando a população desses vetores, assim como a dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas dessa forma. Valeu, bons estudos para vocês e até a próxima aula.